No último vídeo, nós falamos a respeito dos 144 mil selados, que está registrado em Apocalipse no capítulo 7, e falamos sobre o mistério do retorno de Benjamim na última semana de Daniel. Para entender esse vídeo aqui, você precisa assistir o vídeo anterior e você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel. É impossível compreender a maior parte das profecias a respeito do final dos tempos se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel. Sem dúvida, essa é uma das profecias mais importantes, uma das revelações mais importantes da palavra de Deus. É impossível ter o entendimento de conhecimentos profundos da palavra de Deus se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel. Sem dúvida, nós estamos vivendo em um período em que Jesus quer alimentar a sua igreja para que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja bem alimentada para suportar o que está para vir sobre este mundo. Nós vamos continuar falando sobre os 144 mil, sobre o retorno de Efraim na última semana de Daniel, e nós vamos ver hoje nesse vídeo aqui a figura que Deus mostrou através da história de José, dos irmãos de José e também do irmão mais novo, Benjamim. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse aqui é mais um vídeo, é mais uma meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A palavra de Deus, ela usa muitas simbologias, ela também usa muitas tipologias. Ou seja, ela usa a vida de muitas pessoas para descrever uma história ou usa a vida de muitas pessoas para mostrar o plano de Deus através da vida daquelas pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de José quando ele já era governador do Egito. E eu sei que você já conhece a história de José, eu sei que você conhece ali todo aquele contexto quando José já era governador do Egito e ele tem ali o encontro com seus irmãos. Mas essa história do encontro de José com seus irmãos, do encontro de José com Benjamim, nos mostra o que Deus estará fazendo na última semana de Daniel. Como eu falei no vídeo anterior, Benjamim era uma tribo que representa aqueles que estavam ao lado da tribo de Judá, que são os judeus da linhagem de Davi, e é exatamente a figura dos judeus retornando para a fé verdadeira, os judeus se encaixando na aliança que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário. Agora, como eu falei, a história de José aconteceu de verdade, é a história de Israel, é a história das nossas vidas, porque quando nós falamos da história de Israel, quando nós falamos das coisas do Antigo Testamento, nós estamos falando sobre a história da nossa vida, a história da igreja, e nós estamos vendo também as tipologias do que Deus vai realizar no final dos tempos. Tudo aquilo que aconteceu na Antiga Aliança, todas as coisas que aconteceram na Antiga Aliança, são histórias e são sombras do que Jesus vai realizar através da igreja e através também do seu próprio reino milenar. Então, queridos, preste bastante atenção. Eu vou fazer um super resumo da história de José e do encontro dele com os irmãos. E é muito importante que você leia Gênesis, capítulo 42, 43, 44, que você leia Gênesis 45, é muito importante que você conheça Gênesis 48 e Gênesis 49. Por quê? Porque eu vou falar de maneira resumida e eu não quero que você acredite nas minhas palavras. Eu quero que você olhe com seus olhos as tipologias ou a história de homens que representam o que nós vamos viver no final dos tempos. Sabendo disso, sabendo que você já conhece o ensino das duas casas de Israel, sabendo que você já assistiu o vídeo anterior, vai lá comigo em Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42, vamos ler primeiro os versículos 9 e 10, que diz assim: Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Bom, para contextualizar o que está acontecendo aqui, você precisa entender um pouquinho, ou precisa relembrar um pouquinho da história de José. José, que era até então o filho mais novo de
de Israel, né? O filho mais novo de Israel, o filho mais novo de Jacó. Depois nasce Benjamim, que é o caçula, mas José era o filho querido de Jacó. Jacó, ele tratava José de uma maneira diferente, colocava roupas diferentes em José. José, em um determinado dia, ele tem um sonho, que ele via ali o sol, a lua e as estrelas se prostrando aos pés dele. E ali ele recebe uma graça ali dos irmãos, né? Os irmãos caçoam dele, os pais duvidam dele, dizendo: você está dizendo que nós vamos nos prostrar a você, José? José conta o sonho que futuramente aconteceu, eu sei que você conhece a história, e os irmãos de José, por causa desse tratamento que ele recebia do pai Jacó, ficaram enciumados e acabaram largando ali José numa região deserta. José foi vendido como escravo. José foi parar no Egito, na casa de um homem correto, um egípcio chamado Potifar. Ele tem toda aquela situação com a esposa de Potifar. Ele é acusado de assédio, ele é lançado na prisão, ele acaba interpretando sonhos ali na prisão, ele interpreta os sonhos na prisão, e algum tempo depois ele vai parar no palácio, porque ele acaba interpretando o sonho de Faraó. José se torna o governador do Egito, na época, o segundo homem mais importante daquela terra. O Egito era a potência mundial da época de José, Faraó era o governante mais importante daquela época, e assim, Deus, cumprindo aquele sonho, coloca José como governador do Egito. Os irmãos largaram José, venderam o José, né, ali como se ele não valesse nada, como se ele fosse um escravo, e alguns anos depois, José se torna governador do Egito. Todo esse processo durou muitos anos e José, ele acaba sendo o segundo homem mais importante da terra naquela época. Agora, o mundo está, na época de José, o mundo passa por uma situação catastrófica em relação ao que aconteceria ali na natureza, no tempo. E José, ele recebe a revelação, foi essa a interpretação do sonho que ele fez, de Faraó, que o mundo passaria por um grande problema de fome e o Egito precisaria guardar comida para o seu próprio sustento e para o sustento de todo o mundo. José, ele acabou sendo o administrador de Faraó e o Egito, naquela época, era uma das nações, ou era a nação com maior potencial para alimentar todo mundo. José administrou ali os 7 primeiros anos, que foram anos de abundância, anos de grande colheita, porque segundo a interpretação do sonho de José, os 7 anos finais seriam 7 anos de muita dificuldade, de muita fome, e todo aquele estoque dos 7 primeiros anos ajudaria a alimentar as nações do mundo. O Egito teria ali a maior concentração de alimento naquela época, e o Egito estaria vendendo para todo mundo este alimento. O Egito, naquela época, era um verdadeiro celeiro para alimentar as nações do mundo. E José era o homem que administrava todas essas coisas. Os 7 primeiros anos foram 7 anos de fartura, eles fizeram todo aquele estoque para os 7 anos seguintes, que foram 7 anos de grande dificuldade. Agora presta atenção, queridos. José, como governador do Egito, ele tinha ali que distribuir o alimento para as nações. Nessa época, Jacó imaginava que todas aquelas situações que tinham acontecido, José tinha sumido, ele pensava que José tinha morrido ali no deserto, foi essa a informação que os filhos passaram para o pai Jacó, e para Jacó, José já tinha morrido. Só que José, como governador do Egito, estava distribuindo o alimento para as nações. Neste período de fome, neste período de escassez, Jacó, ele sente a necessidade de ir até o Egito para comprar alimento para sua família. Ele envia os seus filhos para comprar alimento no Egito, e ali os filhos de Jacó, os irmãos de José, sobem ao Egito para comprar alimento. Esse texto que está aí na tela, que eu acabei de ler para você, é justamente essa situação. Os filhos de Jacó, irmãos de José, vão até o Egito para comprar alimento. Eles estão ali comprando alimento, né, e eles se deparam com José, governador do Egito, só que eles não reconhecem José. José reconhece seus irmãos e ele diz: eu reconheci os meus irmãos. Eu fico emocionado, José fica emocionado por causa daquela situação, mas ele, de cara, né, de início, ele não se revela aos seus irmãos. E ele começa a fazer alguns jogos ali, ele começa a confrontar os irmãos de uma maneira proposital, para saber mais a respeito do pai Jacó, para saber mais a respeito do irmão mais novo Benjamim. E esse texto que está aí na tela, que é justamente o versículo 9, ele está dizendo assim, que é o versículo 10, perdão. Ele diz assim: responderam-lhe:
Não, meu senhor, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Os irmãos de José vão até o próprio José, né, governador do Egito, para comprar alimento. Só que José olha para eles e diz assim, olha, vocês não vieram comprar mantimento, vocês são espiões. Vocês vieram aqui para espiar a terra do Egito porque vocês estão contra nós. José começa a meio que jogar com eles para saber mais, para conhecer, para saber mais o que estava acontecendo, do que estava rolando na família dele. Agora, continua aí, porque essa história é muito importante para você compreender a respeito do mistério dos 144 mil e da plenitude dos judeus. Nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, mas nós vamos viver a plenitude dos judeus. Por isso que é muito importante conhecer essa história de José, que é uma tipologia do que vai acontecer na última semana de Daniel. Continua aí, agora versículos 14, né? Vamos ler dos versículos 14 ao 16. Continua a mesma história, José. Então lhes falou José, como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, enviai entre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Agora, olha só que interessante, queridos. José, como governador do Egito, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos, e ele diz assim, vocês precisam buscar, eu quero conhecer o irmão mais novo de vocês, e vocês vão ficar aqui como garantia, envia uma pessoa só até Jacó, até o pai de vocês, para trazer Benjamim até aqui. Vós sois espiões. Queridos, José é a tipologia aqui, neste tempo, José é a tipologia do próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque José, ele foi revelado ao mundo como governador do Egito, como um dos governantes mais importantes do mundo, ele foi revelado aos 30 anos. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo se apresentou ao mundo como o Filho de Deus também aos 30 anos. José é aquele que é figura do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver uma profecia do próprio Jesus, né? Ali no livro de Oséias, e o apóstolo Paulo também fala a respeito disso, né? Nós vemos os evangelhos citando a respeito do próprio Jesus quando ele era criança. Do Egito chamei o meu filho. Do Egito, no Egito, estava ali José como tipologia do próprio Jesus. Aquele que se revelou ao mundo, foi protegido, foi guardado, foi transformado ali no Egito. O nosso Senhor Jesus Cristo estava ali como criança, José e Maria fugiram para o Egito para que Jesus não morresse com aquelas crianças na época de Herodes. Do Egito chamei o meu filho. Nós vemos várias comparações a respeito disso, como Jesus foi traído, como Jesus foi vendido, como o próprio José foi traído, foi vendido como escravo, foi colocado como escravo. José, ele é a tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo para esse tempo. Outro detalhe é você compreender a importância de saber a dispensação ou a ordem dos filhos de José, que futuramente, num futuro muito próximo, se tornaria as 12 tribos de Israel. Mais uma vez eu vou colocar o gráfico aqui a respeito dos dois reinos, né? As duas casas de Israel, que de um lado saiu ali toda a linhagem de Davi até chegar ao Messias, e do outro lado surgiu o povo samaritano, as 10 tribos, a mistura das nações, da onde sairia a plenitude dos gentios. A tipologia, nós precisamos entender isso, os 12 filhos de Jacó, nessa separação, nessa divisão do reino que representam as duas casas de Israel. Eu sei que é um pouco complexo entender isso, mas eu preciso que você se esforce para você compartilhar comigo essa revelação maravilhosa. José, ele é, né, o pai de Efraim, que fazia parte ali também dos filhos de Jacó, que depois foram acrescentados na herança espiritual. Agora, olha só, queridos, presta atenção nisso. José, ele fica ali como figura de Jesus, e ele diz para os filhos de Jacó, vai e me traga Benjamim. Judá, ele tem uma função muito importante nessa cena aqui que está acontecendo com José. Judá é muito atuante, porque, queridos, espiritualmente nós sabemos que aqueles que são da tribo de Judá, eles representam os judeus que não são gentios, os judeus que não se misturaram com os povos. Como eu falei no vídeo anterior, Benjamim, ele fazia parte do Reino do Sul, da tribo de Judá. Por quê, queridos? Porque os únicos que são judeus, que podem ser chamados de judeus hoje, são aqueles que são da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Aqueles que pertencem às outras tribos
não são judeus, são israelitas. Nós, que fazemos parte da tribo de José, nós não somos judeus, nós somos israelitas. Nós fazemos parte do Israel de Deus. Até os israelitas que vivem hoje, que não conseguem saber se são da tribo de Judá, se são da tribo de Benjamim, eles não são judeus, são israelitas. Todos aqueles que fazem parte das misturas dos povos são israelitas. Judeus apenas aqueles que pertencem à tribo de Judá e à tribo de Benjamim. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Porque nós vamos ver José, que é a figura de Jesus, chamando Benjamim por último, chamando o filho menor por último. E é exatamente isso que vai acontecer. Todas as vezes que você ver aqui neste texto, o texto falando a respeito de Judá e de Benjamim, espiritualmente, tipologicamente, está falando dos judeus que não fazem parte da mistura dos povos, que não é gentil. Os judeus que receberam a palavra de Deus na época dos apóstolos, e Benjamim representa os judeus que serão salvos na última semana. Eu falei isso no vídeo anterior. Agora, continua aí no texto comigo, por quê? Porque aqui nesse texto, José, que é a figura de Jesus, está dizendo, vocês não são espias. Vocês não são espias, né? Então me prove, porque eles não queriam se identificar como espias. Nós vemos também na palavra de Deus que espias significam aqueles que vigiam, né? Aqueles que vão observar a terra. Os judeus, eles não se colocam como espias. Por quê, queridos? Porque espias são apenas aqueles que estão acordados. As duas testemunhas representam os espias que vão espiar a terra. Só que aqueles que não são descendência espiritual ainda não estão acordados para serem espias. Por isso que José olha e fala assim, vocês são espias. Já que vocês não são espias, me provem. Traga Benjamim. Enquanto isso, os outros irmãos vão ficar aqui detidos. Continua o texto aí comigo. Agora vai lá comigo, pula comigo no capítulo 44. Vamos ler dos versículos 11 ao 17. Capítulo 44, do 11 ao 17, que diz assim. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. José, ele entrega ali todos os mantimentos para os irmãos dele, ele ainda não tinha se revelado aqui. Ele coloca os mantimentos, todo aquele alimento que eles foram lá comprar. E José, ele manda o mordomo colocar de maneira proposital, fingindo como se Benjamim tivesse roubado um copo de prata. Agora continua lendo o texto aí. O versículo 11, né? E se apressaram, perdão, versículo 12. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Versículo 13. Então rasgaram as suas vestes e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Presta atenção nisso. Este ainda estava ali e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José, que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? José coloca de maneira proposital, o mordomo de José coloca o copo de prata ali de maneira proposital para parecer que Benjamim tinha roubado aquele copo. José manda o mordomo ir atrás para dar um flagrante a respeito daquele copo que estava ali em todas as coisas de Benjamim. Os filhos de Jacó estavam voltando para casa, voltando para encontrar o pai com os mantimentos, só que José, de maneira proposital, no meio do caminho, faz uma situação ali para que o mordomo venha flagrar como se Benjamim tivesse roubado aquele copo. Olha o versículo 17. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça, o homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. O combinado era que todos aqueles que fossem pegos roubando seriam escravos de José e de Faraó. Só que José fala para eles, não, vocês foram pegos com esse copo aí. Eu não quero. Eu só quero que Benjamim fique aqui comigo. José, como a tipologia de Jesus, está dizendo para Judá, olha, deixa aqui Benjamim comigo. Presta atenção nessa história, queridos, por quê? Como eu falei naquela disposição de Apocalipse no capítulo 7, Judá representa aquela primeira linhagem de judeus que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador lá na época dos discípulos. Alguns
judeus foram salvos, o evangelho começou a ser pregado a partir dos judeus. É por isso que lá no texto dos 144 mil selados nós encontramos Judá na frente. É a primeira tribo citada dos selados para a última semana de Daniel. Aqui nós estamos vendo Judá conversando com José, por quê, queridos? Porque no tempo que nós estamos vivendo, aqueles que são judeus, eles vão ter dificuldade de entender que Benjamim precisa ficar com José. E quem é Benjamim? Benjamim é aquele que no texto dos 144 mil está sendo citado por último. Por quê? Porque os últimos que serão selados na última semana de Daniel são os benjamitas. São aqueles que são filhos mais novos que vão cumprir a plenitude dos judeus. Quando começar ali a última semana de Daniel, o foco de salvação, o foco do derramar do Espírito serão os judeus. Por quê, queridos? Porque assim como José nessa história queria ter para ele o irmão Benjamim, assim o nosso Senhor Jesus Cristo fará no selamento. Para que as duas casas de Israel, judeus e gentios, esteja completa, Deus vai promover uma salvação, uma ênfase na salvação dos judeus, para que a casa de Israel, para que a casa de Judá, para que a casa de Israel ou a casa de José sejam as duas testemunhas e juntas em unidade formem o Israel de Deus. E é por isso, queridos, que é lindo você ver essa história de José, por quê? Porque José, ele queria trazer para ele Benjamim. Outra tipologia que nós vemos, que é representada aqui por Judá, é que neste tempo em que muitos judeus se converterão, nós vamos encontrar muitos judeus ortodoxos brigando com os próprios judeus convertidos a Jesus Cristo, que eles não acreditam nisso. Vai acontecer uma grande confusão no meio dos judeus nesse final dos tempos. Por quê, queridos? Porque os judeus ortodoxos têm grande dificuldade para entender que Jesus Cristo é o Messias e eles não vão querer aceitar o remanescente, ou na verdade, a salvação dos judeus representadas por essa tribo, ou por este homem, que esse jovem Benjamim. Agora continua aí comigo em Gênesis capítulo 45, vamos ler os versículos 6 e 7, os versículos 6 e 7 que diz assim: Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Nós estamos lendo um texto em que José já se revelou aos seus irmãos. Os irmãos ficam ali constrangidos, mas José fala, não precisa ficar constrangido. Esse foi um plano de Deus, por quê? Porque eu fui enviado adiante de vós para promover um grande livramento. E esse é o plano de José, essa é a função de José, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele morreu na cruz do Calvário, ele foi adiante de nós, ele é a primícia, ele é as primícias dos que morreram, ele é a primícia dos que morreram para que nós tivéssemos vida. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, porque assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós fomos habilitados para receber essa salvação, e é por isso que nós vamos ver aqui nessa tipologia que os judeus vão acordar, os benjamitas vão ressurgir, justamente porque eles vão acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha os versículos de 12 a 14. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. E tudo o que tendes visto, apressai-vos, e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Nós vemos aqui esse encontro lindo. José se revela aos seus filhos, aliás, José se revela aos seus irmãos, aos filhos de Jacó, e ali tem todo aquele encontro emocionante, José chora, e esse versículo que está aí na tela mostra Benjamim se lançando aos braços de José, seu irmão. José como a tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos remiu, aquele que nos salvou, aquele que foi à frente para salvar primeiro, presta atenção, aqueles que subiram primeiro são as tribos que também representam os gentios. Lembra que eu te falei que 10 tribos representam os gentios e que 2 tribos representam os judeus? E é exatamente isso. E por que Benjamim abraçou José de uma maneira maravilhosa? Porque no texto tem uma ênfase tão grande no filho Benjamim. Porque é uma tipologia da plenitude dos judeus que nós vamos viver, que a igreja vai viver na última semana de Daniel.
A história de José com os irmãos, a história de José com Benjamim nos mostra o maravilhoso plano de Deus na salvação dos gentios e dos judeus. Assim como nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, a salvação da totalidade dos que não são judeus, segundo a profecia do próprio Jacó, nós vamos ver a salvação em massa que vai acontecer no final dos tempos. Aquela ordem da disposição, aquela ordem disponível em Apocalipse capítulo 7 nos mostra que os 144 mil selados são aqueles que foram salvos primeiro. Os judeus na época dos discípulos, representando ali a tribo de Judá, as outras tribos citadas representam a plenitude dos gentios. E no final nós vemos ali José que representa as duas testemunhas. Na verdade, José representa essa plenitude dos gentios, porque espiritualmente nós somos da tribo de José. E no final nós encontramos ali a tribo de Benjamim citada por último. Por quê, queridos? Isso não foi por acaso. As tribos não estão sendo citadas ali de maneira cronológica, e sim de maneira espiritual, para que nós entendêssemos uma linha do tempo. Benjamim será o último a ser chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a tribo de Benjamim representa a plenitude dos judeus. No vídeo passado eu li Romanos capítulo 11. Em Romanos capítulo 11 nós vemos ali que aconteceria a plenitude dos gentios e que também vai acontecer a plenitude dos judeus. Quando Deus estará selando, primeiramente, todos os gentios para essa plenitude e depois estará selando muitos judeus e finalizando a salvação dos judeus que são representados por essa tribo de Benjamim. Queridos, esses últimos vídeos que eu tenho gravado são vídeos para você meditar e assistir durante muito tempo. Porque aqueles que entendem o ensino das duas casas de Israel, aqueles que entendem essas tipologias ali descrita nessas histórias e também nos 144 mil, são pessoas que não vão conseguir ser pré-tribulacionistas. Você vai ver que o plano de Deus está descrito de uma maneira perfeita e maravilhosa. E Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, está revelando a poucos servos nesse tempo que nós estamos vivendo e no tempo do fim. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia. Nós vamos continuar falando nos próximos dias a respeito da plenitude dos judeus e também da plenitude dos gentios. Aliás, a respeito da plenitude dos gentios e a respeito da plenitude dos judeus, quando Deus chama a tribo de Benjamim para fazer parte do Israel de Deus, dos eleitos, dos selados do Senhor. Obrigado mais uma vez e eu te aguardo nas próximas meditações.